Oração da manhã com Salmo 23. Nada vai te faltar, hoje é bom dia. Neste momento, antes de começar suas atividades, antes de olhar novamente para suas preocupações e responsabilidades, convido você a separar alguns minutos para estar na presença de Deus. Talvez você tenha acordado carregando preocupações que ninguém conhece. Talvez existam desafios diante de você que parecem grandes demais. Talvez o seu coração esteja cansado. Talvez você esteja lutando contra a ansiedade, contra o medo do futuro, contra a insegurança sobre aquilo que ainda não aconteceu. Mas hoje, Deus deseja falar ao seu coração através de uma das passagens mais poderosas das Escrituras, o Salmo 23, um salmo simples, do curto, mas capaz de transformar completamente a maneira como enxergamos nossa vida. Antes de orarmos, permita que esta palavra entre profundamente em sua alma. Porque quando a palavra de Deus entra em nosso coração, a fé cresce, a esperança renasce, a paz retorna e aquilo que parecia impossível começa a ser visto através dos olhos da confiança. Escute atentamente. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastagens. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Que palavras extraordinárias! Davi não disse que nunca enfrentaria problemas. Não disse que nunca passaria por dificuldades. Não disse que sua vida seria perfeita. Ele disse algo muito mais poderoso. Ele declarou que o Senhor era o seu pastor. Porque quando Deus é o pastor, os problemas não desaparecem imediatamente. Mas a direção aparece. A proteção aparece. A provisão aparece. A força aparece, a paz aparece. Nesta manhã, Deus deseja lembrar você que Ele continua sendo o seu pastor, Ele continua guiando seus passos, Ele continua observando sua caminhada, Ele continua cuidando dos detalhes que você nem percebe. Quantas vezes você já foi protegido sem saber? Quantas vezes Deus fechou portas que pareciam boas, mas que acabariam trazendo sofrimento? Quantas vezes Ele impediu situações que poderiam ter causado dor? Quantas vezes Ele sustentou você em momentos que pareciam impossíveis? Talvez hoje você esteja preocupado com algo específico, uma conta, um problema familiar, uma enfermidade, uma decisão difícil, uma porta que ainda não se abriu. Mas Deus já conhece essa situação. Antes mesmo de você acordar, Ele já conhecia sua necessidade. Antes mesmo desta oração começar, Ele já sabia exatamente o que está em seu coração. E é por isso que você pode descansar. Porque seu futuro não está nas mãos do acaso. Seu futuro está nas mãos de Deus. Pai amado, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença com humildade. Reconhecemos que precisamos de Ti, precisamos da Tua direção, precisamos da Tua sabedoria, precisamos da Tua força, precisamos do Teu amor. Muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos, tentamos controlar situações que não podemos controlar. Tentamos carregar pesos que não fomos criados para carregar. Mas hoje entregamos tudo em Tuas mãos. Entregamos nossas preocupações, entregamos nossos medos, entregamos nossas inseguranças,
entregamos nossas dúvidas, entregamos nosso futuro, entregamos nossa família, entregamos nossos sonhos, entregamos nossas batalhas, porque sabemos que Tu és um Deus fiel, um Deus presente, um Deus poderoso, um Deus que nunca abandona seus filhos. Senhor, assim como o pastor conhece cada uma de suas ovelhas, sabemos que Tu nos conheces pelo nome. Conheces nossa história, conheces nossas lágrimas, conheces nossas lutas, conheces nossas orações silenciosas. Conheces aquilo que contamos para os outros e também aquilo que guardamos em segredo dentro do coração. Nada está escondido diante dos Teus olhos. Por isso, nesta manhã, queremos descansar na certeza de que estamos sendo cuidados por Ti mesmo quando não entendemos os caminhos, mesmo quando as respostas demoram, mesmo quando as circunstâncias parecem confusas, mesmo quando a esperança parece pequena. Tu continuas sendo o nosso pastor. Pai amado, quando Davi escreveu que o Senhor o fazia repousar em verdes pastagens, ele estava falando de descanso. E quantas pessoas hoje estão cansadas? Cansadas fisicamente, cansadas emocionalmente, cansadas mentalmente, cansadas espiritualmente. Pessoas que dormem, mas não descansam. Pessoas que sorriem, mas carregam preocupações profundas. Pessoas que continuam caminhando, mas por dentro sentem o peso da exaustão. Senhor, visita agora cada coração cansado. Renova as forças daqueles que estão desanimados. Renova a esperança daqueles que pensam em desistir. Renova a fé daqueles que estão passando por provas difíceis. Que Tua presença seja um lugar de descanso. Que Teu amor seja um abrigo seguro. Que Tua palavra seja uma fonte de fortalecimento. Pai, também declaramos nesta manhã que não seremos dominados pela ansiedade. O mundo tenta nos convencer de que precisamos controlar tudo, mas nós escolhemos confiar, escolhemos entregar nossos caminhos ao Senhor, escolhemos acreditar que Tu estás trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar, escolhemos lembrar que existe um Deus que governa todas as coisas, existe um Deus que continua realizando milagres. Existe um Deus que abre portas, existe um Deus que restaura famílias, existe um Deus que cura feridas, existe um Deus que transforma histórias. E esse Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Senhor, leva-nos para junto das águas tranquilas, acalma nossos pensamentos, silencia o medo, silencia a insegurança, silencia as vozes negativas, silencia a ansiedade, silencia toda preocupação que tenta roubar nossa paz. Que possamos começar este dia com um coração leve, com um coração cheio de esperança, com um coração cheio de confiança, com um coração cheio de fé. Porque sabemos que Tu estás conosco. E se Tu estás conosco, não precisamos viver com medo, não. Precisamos viver desesperados. Não precisamos viver derrotados. Pois o Deus que cuida das aves do céu continua cuidando de nós. O Deus que veste os lírios dos campos continua cuidando de nós. O Deus que sustentou Davi, que sustentou José, que sustentou Daniel, que sustentou Moisés, continua sustentando seus filhos ainda hoje. Pai amado, nesta manhã declaramos que confiamos em Ti. Confiamos quando tudo vai bem. Confiamos quando enfrentamos desafios. Confiamos quando entendemos. Confiamos quando não entendemos. Porque
Nossa fé não está baseada nas circunstâncias. Nossa fé está baseada no teu caráter. E tu és fiel, tu és bom, tu és poderoso, tu és amoroso, tu és justo, tu és misericordioso e jamais abandona aqueles que colocam sua esperança em ti. Pai amado, enquanto continuamos nesta oração, queremos apresentar diante de ti todas as áreas da nossa vida. Nada está escondido dos teus olhos. Tu conheces nossas alegrias. Tu conheces nossas dores. Tu conheces nossas vitórias. Tu conheces nossas lutas. Tu conheces até mesmo os pensamentos que ainda não conseguimos colocar em palavras. Por isso, Senhor, entregamos tudo em tuas mãos. Se existe alguma porta que precisa ser aberta, confiamos em ti. Se existe alguma situação que precisa ser transformada, confiamos em ti. Se existe alguma resposta que ainda não chegou, confiamos em ti, porque o Senhor nunca falha. O Senhor nunca se atrasa. O Senhor nunca perde o controle. Pai, hoje queremos orar pelas nossas famílias. Abençoa nosso lar. Abençoa nossa casa. Abençoa nossos pais. Abençoa nossos filhos. Abençoa nossos irmãos. Abençoa nosso casamento. Abençoa aqueles que amamos. Que a tua presença esteja em cada cômodo da nossa casa. Que a paz do Senhor reine onde antes havia preocupação. Que a harmonia reine onde antes havia conflitos. Que o perdão floresça onde existem feridas. Que a compreensão substitua as discussões. Que o amor seja fortalecido. Senhor, protege nossa família de todo mal. Protege nossa casa de acidentes, mas protege nossa família de enfermidades. Protege nossos caminhos. Protege nossa entrada e nossa saída. Que teus anjos estejam ao redor daqueles que amamos. Que cada membro da nossa família seja alcançado pela tua graça. Pai amado, também apresentamos diante de ti nossa vida profissional. Tu conheces os desafios que enfrentamos todos os dias. Conheces nossas responsabilidades. Conheces nossos objetivos. Conheces os sonhos que carregamos. Conheces as portas que estamos esperando abrir. Senhor, abençoa nosso trabalho. Abençoa nossas mãos. Abençoa nossos esforços. Que tudo aquilo que fizermos hoje seja conduzido pela tua sabedoria. Livra-nos de erros. Livra-nos de decisões precipitadas. Livra-nos de negócios ruins. Livra-nos de enganos. Livra-nos de pessoas mal intencionadas. Que o Senhor nos dê discernimento para reconhecer oportunidades. Que o Senhor nos dê coragem para agir quando for necessário. Que o Senhor nos dê paciência para esperar quando for preciso. Pai, sabemos que muitas pessoas estão preocupadas com suas finanças. Existem contas para pagar. Existem compromissos assumidos. Existem necessidades urgentes. Existem sonhos que parecem distantes. Mas nesta manhã, declaramos que nossa provisão vem do Senhor. Mesmo Deus que alimentou Elias no deserto continua provendo. O mesmo Deus que multiplicou os pães continua provendo. O mesmo Deus que sustentou seu povo durante 40 anos continua provendo. Por isso escolhemos confiar, não naquilo que vemos, não nas circunstâncias, mas no Deus que supre todas as necessidades dos seus filhos. Pai, derrama sabedoria sobre nossas finanças. Ensina-nos a administrar corretamente aquilo que chega às nossas mãos. Livra-nos da impulsividade. Livra-nos da falta de planejamento. Livra-nos das escolhas erradas. Que possamos agir com responsabilidade. Que possamos agir com prudência. Que possamos agir com inteligência. E que nunca nos falte aquilo que é necessário. Senhor, também colocamos diante de Ti nossa saúde.
Tu conheces cada parte do nosso corpo, conheces nossas limitações, conheces nossas dores, conheces nossas preocupações, conheces os exames que estamos esperando, conheces os diagnósticos que recebemos, conheces aquilo que ninguém mais sabe. Pai, visita agora cada pessoa que está enferma. Toca aqueles que estão em hospitais. Toca aqueles que estão em tratamento. Toca aqueles que estão enfrentando dores físicas. Toca aqueles que estão lutando contra enfermidades emocionais. Toca aqueles que estão cansados. Toca aqueles que estão desanimados. Que o poder alcance cada vida neste momento. Que a tua paz invada cada coração. Que a tua presença fortaleça cada pessoa. Senhor, sabemos que existem feridas que não aparecem nos exames. Feridas emocionais. Feridas causadas por rejeições. Feridas causadas por traições. Feridas causadas por palavras duras. Feridas causadas por perdas. Feridas causadas por decepções. Mas tu és especialista em restaurar aquilo que foi quebrado. Tu és especialista em curar aquilo que parece impossível. Por isso entregamos nosso coração diante de ti. Cura nossas emoções. Cura nossa mente. Cura nossa alma. Cura as lembranças que ainda machucam. Cura as dores que ainda carregamos. Cura as feridas que tentamos esconder. Que possamos experimentar o teu consolo. Que possamos experimentar a tua restauração. Que possamos experimentar a tua paz. Pai amado, quando Davi escreveu: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele não estava dizendo que nunca enfrentaria vales. Ele estava dizendo que mesmo dentro deles, o Senhor estaria presente. E talvez existam pessoas ouvindo esta oração que estão atravessando um vale. Um vale de tristeza, um vale de preocupação, um vale de enfermidade, um vale de dificuldades financeiras, um vale de incertezas, um vale de lutas familiares. Mas, nesta manhã queremos lembrar uma verdade poderosa. O vale não é o destino final, é apenas uma passagem. Porque Deus continua conduzindo seus filhos. Deus continua guiando seus filhos. Deus continua fortalecendo seus filhos. Deus continua trabalhando mesmo quando tudo parece difícil. Por isso, Senhor, fortalece aqueles que estão cansados. Fortalece aqueles que estão desanimados. Fortalece aqueles que pensam em desistir. Que ninguém abandone a fé. Que ninguém abandone a esperança. Que ninguém abandone os sonhos que o Senhor colocou em seu coração. Porque o Senhor continua escrevendo histórias. Continua realizando milagres. Continua transformando situações. Continua abrindo caminhos. Continua fazendo aquilo que somente tu podes fazer, Pai amado. Declaramos nesta manhã que confiamos em ti mesmo sem entender tudo. Mesmo sem enxergar tudo, mesmo sem ter todas as respostas. Confiamos em ti. Porque sabemos que o Senhor é o nosso pastor. E quando o Senhor é o nosso pastor, nada realmente nos falta. Pai amado, neste momento queremos renovar nossa confiança em ti. Ao longo da história, o Senhor sempre demonstrou seu cuidado pelos seus filhos. Quando Abraão não sabia para onde estava indo, o Senhor o guiou. Quando José foi vendido pelos próprios irmãos, o Senhor o sustentou. Quando Moisés se viu diante do Mar Vermelho, o Senhor abriu um caminho. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, o Senhor enviou proteção. Quando Davi enfrentou Golias, o Senhor lhe deu vitória. Quando os discípulos enfrentaram a tempestade,
Jesus trouxe paz. E o mesmo Deus continua agindo hoje. O mesmo Deus continua ouvindo orações. O mesmo Deus continua fortalecendo aqueles que confiam nele. Por isso, nesta manhã, não queremos olhar apenas para os nossos problemas. Queremos olhar para o teu poder. Não queremos olhar apenas para as dificuldades. Queremos olhar para as tuas promessas. Não queremos olhar apenas para aquilo que nos preocupa. Queremos olhar para aquele que tem controle sobre todas as coisas. Pai, ajuda-nos a desenvolver uma fé firme. Uma fé que não dependa das circunstâncias. Uma fé que não desapareça diante das dificuldades. Uma fé que permaneça firme mesmo nos dias difíceis. Uma fé capaz de confiar quando ainda não vemos resultados. Uma fé capaz de esperar quando as respostas parecem demorar. Uma fé capaz de permanecer quando tudo parece contrário. Senhor, muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos entender tudo. Queremos enxergar o caminho completo. Mas nem sempre é assim que o Senhor trabalha. Muitas vezes, tu revelas apenas o próximo passo. Muitas vezes, tu nos ensinas a caminhar pela fé. Muitas vezes, tu nos convidas a confiar antes de compreender. Por isso, Pai, aumenta nossa confiança, ensina-nos a descansar. Ensina-nos a esperar. Ensina-nos a confiar. Ensina-nos a entregar. Ensina-nos a acreditar que o Senhor continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. Pai amado, nesta manhã também queremos agradecer. Obrigado pela vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pela oportunidade de recomeçar. Obrigado pelas bênçãos que já recebemos. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu. Obrigado pelas batalhas que o Senhor já venceu por nós. Obrigado pelas vezes em que nos protegeu sem que percebêssemos. Obrigado pelas respostas que já chegaram. Obrigado pelas respostas que ainda estão a caminho. Obrigado porque nunca estivemos sozinhos. Obrigado porque mesmo nos momentos mais difíceis, tua presença permaneceu ao nosso lado. Senhor, ajuda-nos a viver este dia com gratidão. Que não sejamos dominados pela reclamação. Que não sejamos consumidos pela ansiedade. Que não percamos a capacidade de reconhecer as bênçãos que recebemos. Diariamente, ajuda-nos a enxergar tua bondade. Ajuda-nos a perceber teu cuidado. Ajuda-nos a valorizar aquilo que realmente importa. Pai, coloca guarda sobre nossos lábios. Que nossas palavras sejam fontes de bênção. Que nossas palavras levem paz. Que nossas palavras levem esperança. Que nossas palavras levem encorajamento. Livra-nos das palavras negativas. Livra-nos das palavras impulsivas. Livra-nos das palavras que ferem. Que possamos usar nossa voz para construir e não para destruir. Senhor, guarda também nossa mente. Vivemos cercados por preocupações. Vivemos cercados por notícias ruins. Vivemos cercados por distrações. Mas queremos encher nossos pensamentos com tua verdade. Queremos alimentar nossa fé. Queremos fortalecer nossa esperança. Queremos permanecer firmes em tuas promessas. Que toda ansiedade seja substituída pela confiança. Que todo medo seja substituído pela fé. Que toda insegurança seja substituída pela esperança. Pai amado, ao longo deste dia, ajuda-nos a reconhecer tua presença. Quando enfrentarmos desafios, lembra-nos que tu estás conosco.
Quando enfrentarmos decisões importantes, guia-nos com tua sabedoria. Quando enfrentarmos momentos difíceis, fortalece-nos com teu poder. Quando enfrentarmos tentações, ajuda-nos a permanecer firmes. Quando enfrentarmos dúvidas, renova nossa fé, que possamos caminhar conscientes de que não estamos sozinhos. O Senhor vai à nossa frente. O Senhor abre caminhos. O Senhor protege. O Senhor fortalece. O Senhor sustenta. O Senhor conduz. E quando o Senhor conduz, podemos caminhar em paz. Pai amado, hoje declaramos pela fé que este será um dia abençoado. Não porque não existirão desafios, mas porque o Senhor estará conosco. Não porque tudo acontecerá exatamente como planejamos, mas porque o Senhor continuará no controle. Não porque somos fortes, mas porque o Senhor é forte. Não porque temos todas as respostas, mas porque confiamos naquele que conhece todas as coisas. Por isso entregamos este dia completamente em tuas mãos. Entregamos nossas preocupações, entregamos nossos planos, entregamos nossos sonhos, entregamos nossos medos, entregamos nossas lutas, entregamos nossa família, entregamos nosso trabalho, entregamos nossa saúde, entregamos nosso futuro. Tudo pertence a Ti. Tudo está diante de Ti. Tudo está sob Teu controle. E por isso descansamos. E por isso confiamos. E por isso seguimos em frente. Pai amado, que a Tua bênção esteja sobre cada pessoa que está ouvindo esta oração. Que a Tua paz invada cada coração. Que a Tua proteção esteja sobre cada lar. Que a Tua presença acompanhe cada passo. Que a Tua sabedoria conduza cada decisão. Que a Tua graça fortaleça cada vida. Que a Tua bondade e a Tua misericórdia acompanhem cada pessoa durante todo este dia. E que ao final desta jornada possamos reconhecer que o Senhor esteve conosco em cada momento. Nós Te agradecemos. Nós Te adoramos, nós confiamos em Ti. E declaramos que o Senhor é o nosso pastor. Por isso nada nos faltará. Em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração com fé, escreva amém nos comentários. Compartilhe esta oração com alguém que precisa ouvir esta mensagem hoje. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família.